Vamos agora entender por que você não deveria usar práticas punitivas ou violentas com seus filhos. E nessa aula e na próxima eu vou te dar 10 motivos muito sérios pelos quais você não deveria usar essas práticas para educar. Por práticas punitivas e violentas, entende-se castigar, bater, beliscar, gritar, dar sermões, colocar no cantinho do pensamento, chantagear e coisas semelhantes. Primeiramente, bater numa criança é crime. Sim, minhas caras, é tempo da nossa sociedade entender que não temos o direito de desrespeitar ou agredir uma criança simplesmente porque ela é uma criança e porque é nosso filho. Pelo contrário, o fato dela depender de você, tanto física como emocionalmente, deveria nos motivar a agirmos com muito cuidado e amor. Aí você pode pensar, Mariana, mas eu apanhei e não morri. Pelo contrário, eu me tornei uma pessoa de bem, uma pessoa responsável. Veja bem, quando nós éramos crianças, a gente não precisava usar cinto de segurança no carro dos nossos pais. Mas depois, aprendemos que muitas pessoas morrem em acidentes de trânsito pela falta dele. Então, o uso de cinto se tornou lei. Só porque você sobreviveu sem cinto de segurança no carro dos seus pais durante a sua infância, não significa que você não deve usar o cinto em seus filhos hoje. Punir os filhos era normal quando éramos crianças, mas as pesquisas não existiam como atualmente. Nossos pais e avós fizeram o melhor que podiam. Eles estavam bem intencionados, porém mal informados. O segundo ponto do porquê você não deveria usar nenhuma prática punitiva e violenta para educar é que nós precisamos entender que os métodos controladores que funcionavam tão bem alguns anos atrás não são eficientes para as crianças de hoje em dia. E o mais importante, precisamos compreender que a cooperação baseada em respeito mútuo e responsabilidade compartilhada é mais eficiente que o controle autoritário. Terceiro, toda criança merece a oportunidade de desenvolver as habilidades de vida de que precisa em um ambiente de firmeza e amabilidade, em vez de uma atmosfera de culpa, vergonha e dor. Quarto ponto. Aceitação e importância são os objetivos primários de todas as pessoas, como a gente já viu. Punição não ajuda as crianças a sentir que são aceitas e que são importantes. Ninguém que apanha se sente amado. Pelo contrário, a criança pode acreditar que você não a ama, que você não a entende e que você está sendo injusta ao puni-la. Ou seja, a criança sente que você está retirando o seu amor dela. A criança aprende que o seu amor é condicional. Veja só, quando o seu filho se comporta bem, você o recompensa de muitas maneiras. Mostra sua satisfação, sua alegria, dá parabéns, elogia. Quando seu filho se comporta mal, você o castiga de alguma forma. Sua intenção é motivá-lo a se comportar melhor. Ele entende isso? Não. Muito pelo contrário. O que ele entende é que ele precisa te agradar para você amá-lo. E aí podem se tornar excessivamente tímidos ou rebeldes os filhos, podem perder a própria essência porque precisam ser quem os pais desejam e não quem eles são. Podem desenvolver uma ideia de que precisam se comportar bem para serem amados por qualquer pessoa. Minha gente, essa é a raiz do problema de inúmeras pessoas que vivem para agradar os outros, que se importam demais com o que o outro pensa acerca dela. Quantas pessoas você conhece que sofrem com isso? Quantas pessoas gostariam de fato de não se importar tanto com o que o outro pensa? Então não venha me dizer que você apanhou e não morreu, nem que hoje em dia é muito mimimi. Hoje em dia nós estamos vendo os estragos de uma educação desrespeitosa e violenta. Estamos tentando nos recuperar dos traumas que ficaram e tentando fazer melhor para a próxima geração.
Quinto ponto: punição é algo que uma pessoa mais poderosa faz para uma pessoa menos poderosa, com a esperança de gerar mudança de comportamento. Infelizmente, punição não cultiva um senso de autonomia saudável e não ensina habilidades de vida. Muitos adultos usam a punição porque eles temem que a única alternativa seja a permissividade. Eles têm medo de estar abrindo mão do controle e não estar fazendo seu trabalho como pais. Outra razão é que eles não sabem o que mais podem fazer. Como vamos ensinar nossos filhos a não usar o seu poder para se impor aos outros se nós fazemos isso diariamente com eles? Sexto, as crianças não aprendem atitudes saudáveis e habilidades de vida quando estão se sentindo machucadas, assustadas ou aborrecidas. Muitas vezes as crianças pequenas estão apenas agindo como crianças e não se comportando mal. Muitos pais, por não conhecerem de comportamento humano e desenvolvimento infantil, tratam comportamentos típicos da idade como mau comportamento. Sétimo ponto: a punição funciona no sentido de que ela interrompe o comportamento imediatamente, mas em breve este recomeça de novo. Mas quais são os resultados em longo prazo? Os resultados em longo prazo da punição, em geral, são que as crianças se sentem ressentidas, ou seja, elas pensam que isso não é justo, que ela não pode confiar nos adultos. Elas podem sentir desejo de retaliação. Esse adulto está ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. Elas podem se tornar rebeldes, ou seja, fazer exatamente o contrário para provar que não tem que fazer do seu jeito. Elas podem se tornar dissimuladas, ou seja, fazer melhor da próxima vez para não ser pega, e sofrer uma redução importante da autoestima, acreditando que ela é uma pessoa ruim e não que o comportamento dela é que é inadequado. As crianças focam na raiva contra o adulto que impôs a punição ou na vergonha de si mesmas, ao invés de se concentrarem no comportamento que inspirou a punição. Com frequência, as crianças não têm consciência dessas decisões que estão tomando em resposta à punição. No entanto, comportamentos futuros são baseados nessas decisões subconscientes feitas durante a infância. Por exemplo, uma criança pode decidir que é uma pessoa má e continuar a agir como tal. Outra criança que toma a mesma decisão pode se tornar uma bajuladora, viciada em aprovação, para obter o amor que ela acredita não merecer. Por essa razão, os adultos precisam estar mais atentos aos efeitos em longo prazo das suas ações, em vez de serem enganados pelos resultados a curto prazo. Muitos adultos podem pensar que estão ganhando muitas batalhas da disciplina ao punir seus filhos e perceber que o comportamento muda ali imediatamente ou a curto prazo. No entanto, eles inevitavelmente perdem a guerra quando as crianças são levadas a se vingar, evitar serem pegas ou a obedecer por medo ou por um sentimento de desvalorização. Qual é o preço a se pagar quando o controle excessivo parece funcionar com algumas crianças? Pesquisas têm mostrado que crianças que experimentam uma grande quantidade de punições tornam-se rebeldes ou temerosamente submissas. Ou seja, punição não é efetiva a longo prazo. Disciplina é geralmente uma palavra mal colocada. Muitas pessoas equiparam disciplina com punição, ou ao menos acreditam que a punição é a forma de ajudar as pessoas a ter disciplina. Entretanto, disciplina significa seguidor da verdade. Seus filhos não se tornarão seguidores da verdade ou de princípios, a menos que a sua motivação venha de um locus de controle interno, isto é, que eles aprendam autodisciplina. Tanto a punição quanto a recompensa vêm de um locus de controle externo. É responsabilidade do adulto estar constantemente encarregado do comportamento da criança. A forma mais popular de controle excessivo usado por pais é o sistema de recompensas e castigos. Nesse sistema, os adultos precisam ver se as crianças estão sendo boas para que possam dar recompensas ou flagrá-las sendo más para dar o castigo. O adulto é o responsável.
Portanto, a criança não aprende a ser responsável por seu próprio comportamento. E esse é o nosso 8º ponto do porquê você não deveria usar práticas violentas e punitivas para educar. Enquanto a punição é usada com a intenção de fazer as crianças pagarem pelo que fizeram, a disciplina tem o objetivo de ajudar as crianças a aprenderem com o que fizeram. Disciplinar é ensinar. Um estudo de 50 anos publicado no jornal Psicologia da Família observou 160 mil crianças pelo período de 50 anos e mostrou que práticas como bater, gritar, castigar, criticar, humilhar aumentam as chances da criança desenvolver depressão, ansiedade, agressividade, comportamento criminoso e delinquência. Esse estudo mostrou que a mensagem compreendida pela criança diante das punições dos pais é a de que eles são fonte de amor, mas também fonte de dor e medo. Elas pensam: será que estou segura com eles? Não sei se me sinto segura em procurá-los quando tenho problemas, porque estou com medo da reação deles. E a criança também aprende que é aceitável ser agressiva com as pessoas quando se está chateada, frustrada, irritada ou magoada. Portanto, se você deseja que seu filho corra para você, ao invés de correr de você quando tiver um problema, você precisa aprender práticas mais respeitosas para educar. E esse é o nosso 9º ponto.